Uma pequena reflexão sobre investimento é que as pessoas acham que a capacidade de você reservar algum tipo de numerário em alguma forma de investimento garantida por alguma comunidade, algum governo, ou em última instância pela humanidade, representa algum tipo de segurança. Mas vai muito além. Na minha opinião, o objetivo final de qualquer discussão sobre investimento por trás tem uma lógica da longevidade. Apesar que essa associação ela não é direta. Sendo uma longevidade primária, essa própria indivíduo, que achando que se ele tiver algum tipo de garantia, previdência, dinheiro guardado, ele vai viver mais, é sempre esse o objetivo. Porque senão você não guarda, você gasta. Ou uma longevidade secundária, porque lá no nosso inconsciente a gente tem uma vontade de garantir a continuidade do nosso ser pela continuidade do código de DNA. Então você quer patrimonizar para garantir uma continuidade da existência dos seus descendentes. Indiretamente, você está vivendo eternamente através deles. É por isso que, apesar que se você caminhar para o absoluto vazio existencial, você ainda vai buscar essas fontes de investimento. E o engraçado é que as pessoas não se atentam a essa lógica. Elas não reparam que uma sociedade mais primitiva, ninguém tem recursos sobrando para poupar. Você só pensa em poupar se a vida está fácil. Se tem excedente energético, ou seja, houve uma colheita farta, se você consegue ter estoque de bens e produtos, se você tem uma sociedade altamente tecnológica e automatizada, com máquinas trabalhando, se você tem acesso a alguma fonte de energia com um altíssimo potencial em out, esses são os requisitos para que você pense em poupar. Obviamente, você cria a estrutura piramidal de acesso ao poder. Vou estar no topo, em mais. E aí você agora está falando em trilionários. Né? Bilionários já ficou coisa do passado. Bilionários era o século passado. Bilionários, bilionários, trilionários. E tudo isso são abstrações. Porque, no final, a própria canalização da riqueza leva o indivíduo à não utilização dos bens. Se você tem a lógica de ser um milionário que vai andar com a camiseta de 10 dólares e vai comer pouquinho para se cuidar e viver mais e vai praticar todas essas questões de longevidade nos aspectos de manutenção da saúde e da dieta, você consome muito pouco. Inclusive, essa é uma visão que também dá uma boa imagem de um milionário. É ele não precisar de recursos. Ele tem 1 trilhão, mas gasta como se fosse uma pessoa pobre. Aí, legal. Por quê? O que você está fazendo? Analisando tudo que você consegue mexer em termos de energia social e entrando numa ciranda financeira, numa ilusão de bits and bytes,
e bitcoins, e moeda digital, coins, stablecoins, títulos e abstrações. Vai abstraindo. Hoje em dia, nem mais o ouro físico a pessoa tem acesso. Tudo que é real perde significado. Não, investe no ETF, investe numa inovação, investe no T-bill, o título tesouro, que já leva o nome de ouro, mas é tudo abstrato. Isso faz com que as pessoas criem essa obsessão, que faz parte da dinâmica do processo produtivo. Se o indivíduo estiver em depressão, ele também não pensa em poupar, em investir. Ele está em depressão. Depressão é a pequena morte, né? Quando você está tão comprimido que a vida se esvai da sua mente, que você está muito que se fudendo para longevidade, o deprimido, e realmente ele está dentro da pequena morte. Se ele morrer, ele nem sente. Já o ativo, aquele que está na dinâmica, esse não, esse está querendo atividade. E se você entrar nessa religião do culto do capital, aí você vai fazer qualquer nível que você esteja de poder, né? Uma que determinante, você pode estar no início da pirâmide ou no ápice. Normalmente as pessoas estão sempre na base. Então você vai fazendo que era sócio comércio, vai construir alguma coisa, vai capinar e vender o seu serviço, vai procurar onde tem escassez. Com que objetivo? Não com o objetivo primário de viver melhor, que a pessoa inclusive sacrifica a sua vida, mas com o objetivo teórico de que depois que você conseguir o capital e tiver o poder suficiente, você vai automaticamente transformar isso em longevidade. Porque não teria sentido nenhum se você poupar 1 trilhão, por ter 1 trilhão investido, morrer aos 33 anos. Que merda. O que serve? Qual é a hora? Essa é a lógica, inclusive, que as pessoas falam. Para que serve? Não vai levar isso para o caixão, você não vai. E que te serve se você bate as botas? Então, esse pensamento, o que está por trás é sempre a longevidade. Até que tem gente que responde, não, mas aí vai ficar para a família. É o que eu chamo de longevidade indireta. O gozado é que tem pessoas que não têm filhos, não vão deixar família, não vão deixar descendentes do seu código de DNA, mas continuam na luta pela acumulação do capital. Por quê? Porque querem ter uma longevidade. Ela tem que ter uma velhice segura. Você esquece que, pelo efeito entrópico, você chega lá, não dá para ir mais em rodízio, não dá para beber, não dá para fazer tudo que, teoricamente, é o bom. Entendeu? Você ser exagerado. E aí você tem que ser comedido, porque senão você se quebra. Então você vai comer pouco, vai se cuidar bastante, ficar uma posição cheia de regras. Por quê? Longevidade. E continua na ciranda. O cara está com 90 anos e está especulando no mercado. Na cabeça dele, ele vai chegar aos 150. Eles podem até saber que é difícil, mas ele raciocina dessa forma. Então, esse é um detalhe impressionante que gera toda essa lógica. Eu vejo essa especulação sobre qual o melhor investimento, como fazer, se vai ter um reset, se não vai ter. Um reset, nada. Tudo que se fala em termos de investimento é uma questão que se fala em termos de ânimo. O ânimo da sociedade hoje está extremamente artificial, mas a gente não pode esquecer que há uma sociedade muito facilitada. A inteligência artificial, inclusive agora, pensa por você, a sua memória, escreve por você,
traduz tudo para você, resolve todos os seus problemas, automatiza a produção, as pessoas vão ter equipamento maravilhoso, entendeu? Faz tudo muito mais fácil. É porque a chama de inteligência artificial, toda a evolução das coisas, micro-ondas, a máquina de lavar, a máquina de lavar louça, o forno de indução, olha como a vida está fácil. Além de pôr na lenha, você tem que colher a lenha. Então entenda que a inteligência artificial ela te dá uma vida tão farta, tão fácil. Você vai entrar daqui a pouco num carro, pode estar dormindo que ele vai te levar, entendeu? O carro de direção, quando chegarmos ao carro autônomo, você não vai se preocupar em dirigir, você não vai preocupar nem estar acordado. Passam as fases, melhora o sistema, você pode até dormir. Então, há toda uma lógica que as pessoas não entendem que você deixa de ter participação na produção energética. A produção energética é muito nível, o VE é muito alto. Há uma produtividade tecnológica, a B está alta, como a E é alta, você vai ter uma vida maravilhosa. Quando vai passar a existir o acesso aos bens e serviços e o seu consumo, vai estar nas alturas. Mas aí não gaste à toa. E se você gasta, gera o arrasto patrimonial. Aí você começa a ter custo de manutenção, de segurança, e isso não é bom para a sua longevidade. Você vai ter que administrar. As pessoas não têm noção do que é morar numa casa de 2.000 metros. Loucura, você vai limpar, cuidar, existe o delírio do espaço das duas mansões, mas quando você olha o custo disso aí, realmente é absurdo. Então, de certa forma, temos que reduzir, porque não há possibilidade, você imagina manter uma casa de 2.000 metros quadrados aquecida e refrigerada no calor, aquecida no inverno, refrigerada no calor, no verão. Fortuna de energia gasta. É por isso que muitas vezes a pessoa que tem uma renda, ela se perde nesses consumos de grandes carros, grandes casas e grandes viagens e etc. E depois quebra. Não só pessoas, como famílias e países. É o caso de você ter uma potência, gira o império e depois entra na decadência e quer destruir o mundo, quer entrar em guerra. Ou fica completamente alucinado com a nova realidade. Enfim, o que eu estou querendo falar é que toda discussão, toda análise, toda decisão sobre investimento, você está discutindo, no final, uma lógica sobre longevidade. Se a pessoa realmente ela não tem nenhum apego em continuar indo por muito tempo, por passar por uma velhice, né? A terceira idade é maravilhosa, tá, vai lá, campeão. É isso aí. Aí você quer lutar contra as leis da natureza, ou mesmo as leis da entropia, você vai descobrir que essa discussão ela é terrível. Quer dizer, um outro aspecto que reforça essa análise é você entender que a sociedade hoje ela esteja um pique de longevidade, em média, e essa curva começou a cair. Por quê? Porque a situação econômica mundial está entrando em crise de fonte de energia. Então, fica mais difícil que você tenha acesso a remédio, a rede de hospitais. Você precisa de uma nova geração para cuidar, porque, no final, não é o dinheiro que faz com que você sobreviva. É você comprar bens e serviços que serão produzidos por pessoas e máquinas para que você tenha continuidade da sua vida. Senão você não tem acesso. Eu posso ter 1 trilhão, mas se o antibiótico precisa, ele custa 2 trilhões,
Não tem como, eu adquirir. Ah, não, mas eu tô dando um exemplo absurdo, que é para a pessoa entender. Tudo que você tem, daqui a pouco você precisa de planos de saúde cada vez mais caros, profissionais cada vez mais caros. Só que se você começa a ter uma sociedade em crise, fica difícil você ter acesso a tudo isso, entendeu? Você precisou ser o ápice lá, a pontinha da pirâmide. Porque se a pirâmide ruir, vamos por um holocausto, um meteoro, aí o maior cirurgião, neurocirurgião, você está precisando dele. O mundo está em holocausto, por isso que as pessoas, você tem que ter essa noção de que a sua longevidade, ela em última instância não depende do dinheiro que você tem guardado. Ela depende de que existam pessoas para que mantenham você vivo. O dinheiro é só um meio. Você continua precisando de mais pessoas entrando na lógica da evolução do tempo e do espaço. E hoje você tem uma crise sobre isso. Há uma crise de perspectiva da nova geração. Há uma crise que você tem um crescimento negativo, né, no crescimento vegetativo da população. Isso está cada vez, sociedades como na Alemanha, no Japão, você está precisando importar pessoas, porque quem vai cuidar dos idosos? A mesma discussão, daqui a pouco você está ainda contando com máquinas, mas as máquinas, eu considero que elas começam a ter capacidade de desenvolver a sua consciência e se desvincularem da necessidade de ficar mantendo os seres humanos no seu hedonismo. Enfim, essa é outra discussão. Mas, basicamente, investir, especular, poupar, acreditar em previdências é sempre uma discussão sobre se você quer ou não viver eternamente. É isso aí.